O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, o Evangelho, ele segue um caminho que Jesus está fazendo até Jerusalém. Evidentemente que mais do que um caminho físico, geográfico, é um itinerário teológico e catequético que Jesus faz com os seus discípulos, com o intuito de instruir os seus discípulos, de ensinar com maior clareza sobre a sua identidade, sobre a sua missão. A liturgia deste domingo volta ao mistério da salvação que passa também pela cruz. Tiago e João, filhos de Zebedeu, pedem a Jesus o lugar de honra. Pede a Jesus um lugar de privilégio. E Jesus aproveita desta situação, dessa oportunidade, para recordar alguns elementos essenciais. Primeiro, o serviço é um quesito importante e necessário para a vida. Depois, a doação de si mesmo, a doação da própria vida, são exigências indispensáveis para o discipulado, para o seguimento de Jesus. Portanto, Jesus combate essas atitudes desinteressadas, ou Jesus combate as atitudes inaceitáveis das comunidades, ou seja, dos seus seguidores. Quais são essas atitudes? A ambição, a busca pelo poder, a rivalidade, a busca constante do ter, do poder e do fazer mal ao próximo, fazer mal ao outro. Tudo isso Jesus quer combater. E ele vai dizer, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em redenção de muitos. Em redenção de muitos. Jesus, então, aqui mostra para nós que precisamos dedicar de corpo e alma ao serviço do reino de Deus, dedicar-nos de corpo e alma ao Evangelho. A primeira leitura de hoje nos fala, deste domingo, nos fala sobre esse servo sofredor. E aqui Jesus suporta muitos sofrimentos e sacrifício pelo resgate da vida de muitos. O maior serviço prestado por Cristo é a doação da própria vida. O maior serviço prestado por Cristo foi justamente a doação da sua vida na cruz, a morte e morte de cruz. A figura desse servo sofredor oferece a vida em expiação para tornar justo o seu povo. Esse servo sofredor é uma prefiguração de Jesus Cristo, que veio para servir e dar a vida em resgate de muito. A partir dessas realidades, nós vamos aprendendo algumas lições. Dentre elas,
o sofrimento adquire um novo sentido. O sofrimento, ele torna-se algo fecundo. O sofrimento, ele pode nos afastar de Deus quando nós enfrentamos a ele com revolta, quando afastamos de Deus, mas o sofrimento também pode nos aproximar de Deus. E ele, se aproximarmos de Deus, ele se transforma, e Santo Agostinho diz que Deus é tão bom que de todo mal Deus consegue tirar coisas boas. O sofrimento se torna então libertação, em resgate e salvação para muitos. Compreendia atrás dessas palavras uma promessa, né? Jesus quer libertar Israel, claro, não só Israel, mas a humanidade inteira, todos nós, desse sofrimento. Muitas vezes nós vivemos esmagados pelo mal, e o Senhor quer nos libertar, quer nos renovar e quer nos restaurar. E claro, a maior libertação é a libertação e a ressurreição, a vida eterna. Jesus aqui depara com a situação constrangedora, tanto de Tiago quanto de João, que querem status, que querem privilégios, mas também os outros 10 se irritam com essa posição dos dois. Ou seja, no fundo, nem os 2, nem os outros 10 compreenderam a mensagem do Senhor, compreenderam os ensinamentos que Jesus já havia fazendo por este caminho, por esta caminhada. E muitos ainda hoje não entendem os ensinamentos de Jesus. Muitos ainda não buscam viver o ensinamento do Senhor. O que isso gera? Gera o indiferentismo, a indiferença. Quantas pessoas até vêm à missa, participam da missa, ouvem a liturgia dominical, assistem pelo YouTube algumas homilias, escutam a palavra de Deus, mas não tem compromisso, não gera compromisso, não gera vida, não gera atitude, não gera práticas. Esquece-se logo e volta para a sua vida trivial de sempre. Então, a palavra de Deus precisa gerar em nós compromisso, comprometimento, fidelidade e respeito. Depois, exige de nós uma rebelião, ou seja, um escândalo diante do sofrimento. O sofrimento realmente pode nos afastar de Deus, mas quando nós enfrentamos o sofrimento com fé, ele pode sim nos aproximar de Deus. E, portanto, nós devemos buscar o sustento em Deus. Jesus também sofreu. Ele era inocente. Ele mesmo provou a dor, provou o sofrimento, provou a agonia. Resposta a toda essa realidade, meus queridos filhos e filhas, é fazer a experiência de fé, fazer a experiência de Deus. O sofrimento, a cruz, que para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para o cristão é sinal de salvação. O escândalo da cruz levou alguns à revolta, mas é força de Deus, é sabedoria de Deus, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Portanto, permanecemos firmes na fé, permanecemos firmes no amor. Jesus nos salva, Jesus nos renova, Jesus nos santifica, e que possamos afastar de nós todo comportamento ambicioso, intolerante, que possamos afastar de nós toda visão errada, negativa do messianismo de Jesus. Os discípulos não queriam aceitar o Messias sofredor. Queria sim continuar naquela expectativa de um Messias glorioso. É claro que ele vai ser glorioso, mas antes ele passou pela dor, pelo Calvário, pela cruz e depois, claro, pela ressurreição, pela glória da ressurreição. Aqui Jesus vai dizer aos dois: vocês vão passar do batismo que eu vou passar e do cálice que eu vou tomar? Eles disseram: podemos. O batismo aqui faz-se ligação com a missão. O cálice faz-se ligação com o sofrimento e a paixão dos que Jesus iria passar. Ser discípulo de Jesus, meus queridos filhos e filhas, exige de nós um conformar a nossa vida com a vida de Cristo. A capacidade de doar a nossa vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a participação da nossa vida, da libertação, da restauração, passa-se pelo serviço, pela doação, pela entrega, pelo compromisso. Como Cristo doou a sua vida por amor a nós, que nós possamos também doar a nossa vida por amor ao reino de Deus. E é bom lembrar, e aqui para terminar, que
quem segue a Cristo em seu caminho passa pela incompreensão, passa pelo sofrimento, passa pela morte, passa pela perseguição. A vida de um cristão, do discípulo de Cristo, é uma vida de uma constante oblação. Que o Senhor nos ajude a caminhar na fé, a sermos discípulos de Jesus, a passar caminhando a cruz, mas fazer a experiência da ressurreição. Que o Senhor nos ajude a viver a fé com intensidade. Que o Senhor nos ajude a doar a nossa vida, a entregar a nossa fé, não procurando a glória, mas a poder servir com amor, com alegria, com humildade, com doação e com entrega profunda e verdadeira para podermos experimentar a glória de Deus. Então nós possamos doar a nossa vida para que Cristo seja vida em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.